refletindo a luz divina com todo o seu esplendor. Bem, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória. Meu nome é Walter Ramos e eu estou dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória. Primeiramente eu quero agradecer a todos que têm comentado, mandado mensagens sobre os vídeos que a gente começou a fazer, com o intuito de bater um papo, trocar uma ideia, trazer um esclarecimento e também ouvir a opinião daqueles que se manifestam. O assunto que a gente vai abordar hoje, ele é bem polêmico, eu não diria complexo, mas polêmico, algo que deveria ser muito simples e infelizmente existe um fantasiar muito grande nisso tudo. Mas quando eu incorporo, eu apago, não lembro de nada, vou para Aruanda. Isso é uma coisa que quem de nós nunca ouviu, né? Não, eu não lembro de nada. Um amigo, um conhecido, um irmão de fé, que diz que quando incorpora, ele é como se ele não estivesse ali. Alguns dizem que entra num estado de vigília, outros dizem que entra num estado de dormência profunda, alguns outros não sabem nem o que acontece, Chegou na gira, quando o guia chega, é como se o espírito saísse para o guia tomar conta. Veja, o trabalho espiritual, o trabalho com os guias de Umbanda, há muitos anos, ele vem sendo um trabalho de dois, mais corriqueiramente. Ou seja, lá no início, existiam alguns médiuns, não vou dizer poucos nem muitos, mas existiam, que trabalhavam de forma inconsciente. Por que inconsciente? A Umbanda, quando ela veio, a Umbanda dos Sete Encruzilhadas, tá? Eu parto desse início, tá? A Umbanda dos Sete Encruzilhadas, quando ela chegou, você tinha pessoas que nada entendiam, nada conheciam, não estudavam porque só tinha livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo ou literatura voltada para a cultura africana, iorubana, Então você imagina, um guia chega, pela primeira vez naquele médium, ele nunca teve contato com incorporação, nunca viu, nunca chegou perto de alguém que estivesse incorporado, e de repente ele se vê como um instrumento. Aí nós temos alguns pontos a colocar. Limitação intelectual, limitação mental mesmo, não apenas intelectual, mental, limitação física. Muitos médiuns possuem e possuíam muitas limitações. E os guias, eles para realizarem determinados trabalhos, eles se valiam desse esforço, porque é um esforço muito grande o guia tomar conta do médium 100%. Ele toma conta dos centros nervosos do médium 100%, de forma que o médium não possa e não consiga interferir. É realmente um esforço muito grande, tá? Demanda um desprendimento de energia grande e uma mestria também muito grande. Então naquela época era comum você ver médiuns que realizavam seus trabalhos e não lembravam de absolutamente nada, zero, tá? Inclusive eu tenho uma passagem com uma pessoa muito querida para mim, minha madrinha, Dona Neta, que ela, com 15 anos de idade, a gente tá falando de pelo menos uns 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, aonde ela resolveu sair do centro, como diz, se empembou, não queria mais e essa coisa toda, e tacou fogo na roupa do Exu dela, e acho que dos outros guias também, mas o do Exu foi o complexo, O nome do Exu dela é Seus Sete Cipoadas,
né? A gente poderia traduzir isso como seus 7 porradas. Não porrada em ninguém, né? Seus 7 pancadas, seus 7 cipoadas, né? Ele com 7 cipoadas, ele resolve, com 7 cipoadas ele dá o recado dele. Não estamos dizendo aqui, que fique claro, que seus 7 cipoadas é um Exu que bate. Não, não é isso. Tá? Era um Exu muito sério, um verdadeiro lorde, tá? Mas o nome dele denota, tá? Seus 7 cipoadas, você dá pancadas, né? Então sejam pancadas energéticas, aí a gente pode entender da melhor maneira que convier, sem levar para esse lado, né, do trauma humano, né? Então ela tacou fogo na roupa e pronto, foi embora. De repente, seus 7 cipoadas toma ela, né, de forma inteira, e diz que era para ela voltar para o terreiro, fazer novamente a roupa dele, porque senão ele levaria ela a pé, numa distância mais ou menos de Irajá até, eu vou chutar aqui, tá, gente? Até o centro da cidade. Parando de bar em bar, tomando marafo, ou seja, tomando cachaça. Na época, minha madrinha tinha 15, 16 anos, ela se assustou com aquilo e pronto, vou seguir. Certo ou errado, era o compromisso dela com os seus 7 cipoadas, e tanto que depois disso ela se tornou, graças a Deus, um grande expoente, né, para muitas pessoas, uma referência de caridade, uma referência de responsabilidade com a mediunidade, né? Teve muitos filhos, atendeu muita gente, filhos de santo, né? Atendeu muita gente através dos guias dela e, graças a Deus, entregou com louvores, né, o compromisso dela. Ela hoje não trabalha mais, mas está sempre em prece, sempre em oração, sempre pedindo, tá? Mas no caso dela, por exemplo, foi 100%, aconteceu, tá? Acontecia com constância essa incorporação, aonde ela, quando voltava, não sabia o que tinha acontecido, dependia de alguém contar para ela. Não por ser minha madrinha, tá, gente? É um exemplo que eu tenho, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo, né, relatando isso além dela. E existem outros também que eu poderia citar, mas ficaria muito longo o vídeo, né? E também a intenção não é mostrar quem é e quem não é essa a intenção. Mas então, naquela época, existia uma limitação muito grande, então os guias precisavam vir passar uma mensagem muito firme, fazer trabalhos, realizar ações, né, muito peculiares, que precisariam de interferência zero do médium, zero, para que a coisa fosse realmente feita da maneira que eles queriam, que eles precisavam, tá? Então tudo isso lá no início veio para quê? Para alicerçar a Umbanda, porque ela chegou e ninguém sabia o que era. Por mais que quando o seu Sete Encruzilhadas anuncia, né, que no dia 16 de novembro, na casa do aparelho dele, vai ter a primeira sessão de Umbanda, e realmente a rua enche, lá a gente sabe que foram feitas verdadeiras maravilhas, milagres, né? Cego enxergando, cadeirante andando, e por aí vai. Pessoas com distúrbios mentais, grande parte das que iam buscar lá ficavam boas, assim como naquele vídeo que a gente falou do seu Sete Encruzilhadas. Vocês imaginem, do seu Sete Encruzilhadas Exu, tá? Seu Sete da Lira. Imaginem vocês, uma mulher de estatura baixa, passar o dia inteiro em jejum, um dia de sábado, para então vir, para se preparar o corpo para a chegada do seu Sete da Lira. E depois que ele chega, ela fica de, sei lá, 8 horas da noite até as 9, 10 da manhã do outro dia, bebendo, fumando, cantando, dançando, imagina, e fazendo as coisas que ele fazia, né? Quem ainda não conseguiu adquirir o livro, Seu Sete da Lira, por favor adquira, porque é realmente inenarrável.
tá? Não dá aqui para falar porque a gente sente, a gente assimila aquilo dentro de nós e são verdadeiras maravilhas. A coisa é muito, muito, muito intensa. Então ela passava esse tempo todo sem consciência da coisa. Tanto que, quando ele aceitou ir no Chacrinha, aí no programa Flávio Cavalcante, ela não quis. Ela não queria, e ele foi. Foi e mostrou que veio. Né? A gente já falou sobre isso, ele ia passando pelos corredores das emissoras, né, tanto de uma quanto de outra, e as pessoas iam incorporando. Quem era médium ia sendo tomado pelo guia, né, pelo seu respectivo guia, pelo Exu, pela pombagira. Isso é uma média inconsciente com o seu sete da lira. Não sei se era assim com os outros guias, se ela era inconsciente 100% com todos os trabalhadores da Seara de Umbanda que ela trabalhava, né? Mas existem aqueles guias que tomam mais a gente e aqueles que tomam menos. No caso deles, tanto do seu sete da lira, quanto do seu sete cruzilhadas, quanto do seu sete cipoadas, eu estou falando de médiuns que realmente não recordam de nada, apagavam. Tá? Mas nunca me disseram, eu nem nunca li relato de nenhum deles que dormia, só que não recordava realmente de nada. E a gente entende, né, pelo tamanho do trabalho, pela força, né, e responsabilidade que aquilo trazia. Mas hoje em dia, de muitos anos para cá, a Umbanda tem se tornado um trabalho de dois. É o médium com o guia. Se me perguntarem, pô, Walter, então 100% das pessoas são semiconscientes ou conscientes, eu diria, olha, na minha visão, 99,9%, tá? Para não ser injusto. Porque inconsciência é você realmente não ter noção nenhuma do que está acontecendo, né? É você apagar, é como se você perdesse, é um lapso de tempo. É como se você parasse aqui, lembrasse que você chegou no terreiro, que ouviu a música do seu tiriri, e depois você só se vê com as pessoas cantando para o Exu ir embora. Ou seja, fica um lapso gigante, né, de 2, 3, 4, 5 horas. Tá? Então, existem pessoas que ainda trabalham assim, até os bem antigos? Eu creio que sim. Pontuais. Muito pontuais, mas muito pontuais. Às vezes, você tem aquele médium semiconsciente que é doutrinado, que é responsável, porque mediunidade é sacerdócio, ou seja, sendo sacerdócio, ela traz uma responsabilidade muito grande, inclusive com o silêncio, né? Se você é médium consciente, se você é semiconsciente, mas escuta, mediunidade é sacerdócio. Ouviu o que o seu guia falou para a pessoa, acabou ali, não faz parte da sua vida e você não tem o direito de dividir isso com ninguém, nada, a não ser se o guia autorizar, o que eu acho que é bem difícil, né? Ou se o próprio consulente vier e contar para as pessoas, aí é um problema deles, tá? Mas a gente, médiuns, temos que ter a consciência, a ética de lembrar que Umbanda, que mediunidade é sacerdócio, né? Um umbandista, ele por si só já é um sacerdote, tá? Eu não estou dizendo sacerdote que abre casa, tá? Isso aí é outro assunto. Mas a gente diz que o umbandista, ele por si só já é um sacerdote. Então, a gente poderia dizer que esses 99,9% das pessoas são conscientes, semiconscientes, que aí a semiconsciência ela vai da semiconsciência parcial até a semiconsciência total. O que é semiconsciência total? Eu sei que eu estou ali, eu me recordo até de pessoas que passaram pelos meus guias, né, que vieram se aconselhar com eles, mas eu não faço ideia do que foi dito. Isso é semiconsciência total, tá? Eu tô ali, tenho lampejos, mas não sei o que aconteceu, tá? Mas eu não estava alheio. Isso aí é uma condição mediúnica, tá? Dizem que a semiconsciência vem com o tempo. Não, não vem. Não. Você pode passar a não ligar para aquele instante, ou seja, como se fossem duas pessoas, né? O seu guia está aqui falando com a pessoa e você está virando a cara para cá para não saber o que está sendo dito. Existe essa possibilidade, tá? De você desenvolver mecanismos seus para que você simplesmente esqueça
aquilo que você viu, ouviu, participou, tá? Inclusive comigo foi muito assim. Eu era consciente 100% quando eu comecei, mas não tinha controle dos gestos, tá? Não tinha controle dos gestos. Coisas aconteciam que eram alheios à minha vontade. Mas ouvia, via e sabia tudo o que estava se passando aqui. Então eu estava com plena consciência do meu ser, tá? Não pleno controle, mas plena consciência. Anos se passaram, muitos anos. Eu aprendi em um determinado local que Umbanda é sacerdócio, o médium Umbanda é um sacerdote, ele precisa entender isso, ele precisa agir com responsabilidade, que não se fala nada daquilo que se ouviu numa consulência, né, num aconselhamento, e fui aprendendo com o tempo a me desligar. E hoje, muitas vezes eu posso dizer para vocês que pessoas passam que eu não sei que passou. Tá? O meu mecanismo foi tão, talvez até aprimorado por eles, né? Com certeza, né? Mas a minha rota de fuga disso foi feita a tão ferro e fogo, tanto suor, porque eu queria muito me livrar disso. Eu queria de verdade não saber, não compartilhar daquilo, até para não cometer uma gafe. Que hoje lembro de algumas coisas, outras, sinceramente, passa batido, não faço ideia do que aconteceu. Tem sessões, por exemplo, que eu, do início ao fim, eu lembro de 3, 4, 5 lampejos, né? Não lampejos curtinhos, mas fatos que talvez estão ali, talvez não, que com certeza ficaram para que eu aprendesse. Porque essa questão de você da Umbanda ser um trabalho de dois, o guia agindo e você ali também, né? Você ouvindo, você vendo, é por uma razão básica. O médium inconsciente, ele tá ali como marionete, tá? Marionete. E não no sentido pejorativo, mas marionete. Ele está sendo controlado pelo guia. Vai fazer um belo trabalho, certamente, né? Sendo um guia sério, um médium vigilante, vai fazer um trabalho magnífico. Até pelo guia poder botar dentro daquela carapaça toda a sua identidade, todo o seu conhecimento, né? Só que o médium não aprende nada. O médium aprende com o dirigente, talvez estudando. Se ele for clareaudiente, ele vai aprender ouvindo o guia dele, né? Se ele for vidente, talvez ele aprenda numa conversa nas madrugadas da vida com seus próprios guias. Mas nem todos têm esses predicados mediúnicos, né? Então, o médium consciente e inconsciente, semiconsciente e consciente, ele já tem essa facilidade de aprender, tá? Ele tá ali no aconselhamento e normalmente, para não dizer 100% também, não cair num equívoco, 99% das vezes que os guias estão aconselhando alguém, serve pra gente, 99%. Tô tirando 1% porque de repente são assuntos muito pontuais, muito peculiares, né, que realmente não fazem parte da nossa vida, nunca farão, né, por uma questão de moral, ética e por aí vai, e modus operandi. Mas 99% das coisas são aprendizados para o consulente, mas primeiro para a gente. Lembremos que passa por aqui para sair. Primeiro passa aqui, depois sai. Então, é um mecanismo que a espiritualidade utiliza para que o próprio médium aprenda, para que o próprio médium se mantenha mais e mais vigilante, vendo tudo aquilo que acontece, né? Recebendo instruções riquíssimas. Porque lembremos, o consulente, quando vai numa casa, ele, pelo padrão, ele fala com um guia, ele recebe uma mensagem, ok? O médium que está ali, semiconsciente, parcial ou consciente, e o guia dele atende 10 pessoas, ele recebeu 10 mensagens. Olha só que riqueza. Experiências completamente diferentes da dele, informações muitas vezes valiosíssimas, muitas vezes não, sempre. Todo aconselhamento ele é muito valioso, né? Então, sempre valiosíssimas.
cabe a gente saber, né, utilizar essa ferramenta em benefício próprio, né, aprender com aquilo, aprender com esses ensinamentos trazidos pelos nossos guias. Né? Então, caramba, o consulente vai lá e ele aprende uma coisa, eu aprendo 10, eu tenho por obrigação melhorar cada vez mais, buscar melhoria contínua. Mas voltando às vacas frias, então, meus irmãos, eu passei por isso várias vezes, de ouvir um médium dizer, e não estou aqui julgando, tá? Não existe julgamento de fulano tá certo, fulano tá errado, não é isso. Mas eu via, era claro e nítido que a preocupação daquele médium de dizer que era inconsciente era para não tirar o crédito do aconselhamento dos seus guias, né? Ou seja, já que o Walter é inconsciente, eu posso falar tudo o que eu quero. Bobeira, bobagem. Não existe isso. Não existe isso. Um trabalho sério, um trabalho voltado ao amor, um trabalho voltado a amor, caridade e cura, né? Quando feito com responsabilidade, vocês podem ter certeza que o aconselhamento vai ser de bom para excelente. Se mantendo vigilante, se mantendo dentro daquilo que os seus guias pedem, dentro daquilo que o seu dirigente pede, né? Imaginemos uma direção séria, guias de Umbanda ali sérios, trabalhando. Então, se você conseguir aprender com eles, fazer o que eles lhe pedem e vigiar, estudar, claro, Umbanda também é estudo, né? Lembremos que lá atrás o seu caboclo das 7 cruzilhadas colocou como obrigatório estudo do Pentateuco kardeciano. Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Se eu não me engano, são os 5. Tá? Acho que foi o Pentateuco, sim. Se não, foram 3. Tá? Livro dos Médios, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Se não os 5, os 3. Obrigatório. Né? Porque como é que você vai lidar lidar bem com aquilo que você não conhece? O que você está aprendendo? Nada. Você está sendo talvez não uma marionete, né? Porque você tem o semiconsciente e o consciente. Mas você está passando tempo ali, né? Você não está aprendendo nada, né? Você está só servindo de instrumento e pronto, acabou, né? Vou lá, ponho meu branco, escuto o ponto, chacoalho, recebo, deu aconselhamento e vou embora. O que você está aprendendo? De repente você faz isso, mas está prestando muita atenção nos seus guias, nos aconselhamentos, aprendendo, assimilando, ok, perfeito, né? E como eu disse, a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém. Mas, então essa questão de você dizer que é inconsciente para não tirar credibilidade do trabalho dos seus guias, não serve de nada, é bobeira. Talvez sirva para quem gosta de ser mistificado, né? Para quem não confia no trabalho dos seus guias, né? Para quem não está ali por amor, de verdade, com firmeza, ok, né? Cada um com seu cada qual. Mas quando você confia, quando você leva a sério, quando você está ali para e pela Umbanda, quando você se coloca como um instrumento da misericórdia divina, porque é assim que a gente se coloca, não tem necessidade de falar esse tipo de coisa, que eu não me lembro, meu Deus, não tem necessidade. Se você se lembra, você não precisa anunciar, que aí é uma coisa muito particular sua. Mas eu, por exemplo, eu falo para todo mundo. Falo, não, eu sou médio semiconsciente. Ah, você lembra? De muita coisa. Ainda falo assim, de muita coisa. Por mais que eu realmente esteja num momento mais de desligamento, né? Melhor. Mas lembro de muita coisa. Ah, mas você não... Não, eu não me envolvo. Eu não me envolvo. E de fato, eu não me envolvo. Gente, eu digo pra vocês que pode ser quem for, falar o que for, que pra mim é como se eu tivesse de cara virada. Ponto. Né? Imaginem vocês se cada pessoa que passou pelo aconselhamento com os guias que eu trabalho, não foram poucas, né, diante desses 15 anos aí de trabalho, imagina se eu tivesse ficado preocupado com cada uma delas. Imagina se eu tivesse ficado impressionado com cada história, porque certamente houveram histórias fantasmagóricas,
né, pesadas, pesadíssimas, né? E eu estaria lelé da cuca, eu estaria maluco, eu estaria, sei lá, depressivo, né? Ou então extremamente impregnado com milhares de energias que não são minhas, né? Que eu trouxe para mim. E não é isso que eu quero, não é isso que eu faço, né? Então eu falo, ó, eu sou semiconsciente, não durmo, não apago, não nada. Às vezes, ainda coloco assim, às vezes eu realmente não me recordo de nada. Mas eu creio que seja por uma questão de mecanismo que eu criei. Eu criei esse mecanismo para que, né, para que eu viva bem, para que eu fique tranquilo, para que eu saiba que eu não tenho nem como pegar assuntos que não são meus para passar para frente, né? Eu já não faria isso lembrando de tudo, né? Sem lembrar fica melhor ainda, né? Sem ter essa... Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente olha para um lugar e não vê alguma coisa. Por exemplo, eu tenho alguns pés de coqueiro aqui. Eu posso olhar para o coqueiro e não ver o coco. Não ver que tem coco maduro, né? É mais ou menos isso. Eu tô ali, mas não tô ligado, não tô prestando atenção, não quero saber, né? Walter, mas você disse que é um aprendizado, né? É um trabalho de dois. Como é que você não quer saber de nada? As lições que eles passam, o conteúdo delas, o cerne delas, a raiz da coisa fica aqui dentro, porque passou por aqui, né? De alguma forma fica, né? Aquelas que eles querem que permaneçam em mim, né? Que são necessárias para mim, tá? E ficam, permanecem em mim, permanecem aqui, e a gente vai pensando sobre isso, a gente vai tentando melhorar a cada dia, né? Não é... Parece que fica mais difícil ainda quando você tem 10 chances contra uma do consulente, né? A coisa fica mais pesada para você, né? As provas, elas vêm de forma mais, olha, você teve 10 chances, ele só teve uma, né? Não estou dizendo que Enem tem que tirar 900, não é isso. Mas você tem muito mais condições porque você recebeu muito mais informação, né? Então, diante disso, a cobrança é maior, né? A cobrança dessa mudança, desse melhorar, dessa reforma íntima, desse despertar, claro que ela vai ser maior, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. E nós, umbandistas, recebemos diariamente chances e chances e chances. Só estarmos aqui, né, podendo trabalhar com nossos guias, com os guias que nos assistem, até para poder quitar nossas dívidas, já é uma bênção sem tamanho, né? E poder ouvir 10 contra 1 é inenarrável, né? A gente tem que saber utilizar isso, a gente tem que saber aproveitar isso. Então, meus irmãos, quando falarem para vocês, eu não lembro de nada, eu dormi, não precisa ninguém falar, olha, é mentira, olha, será? Não precisa, né? A gente não tem nada a ver com a vida do outro, né? Mas se você que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, tem o costume de dizer, e é médium semiconsciente ou médium consciente 100% ali, né, que não invalida o trabalho, não invalida nada o trabalho, não precisa falar isso. Não precisa. Os seus mentores, os seus guias não vão receber crédito porque você diz que não lembra. Não precisa. Primeiro que a gente não recebe crédito nenhum, né, são eles. E basta a gente fazer um bom trabalho. Basta a gente estar ali de verdade, basta a gente ser útil, né? Porque Umbanda é servir, né? A gente serve a eles, eles servem ao próximo e por aí vai. E é um ciclo maravilhoso, né? Interminável de assistência, de ajuda verdadeira, né? Então, não precisa. Seja feliz com a sua condição mediúnica. Não caia nesse conto de que, olha, daqui a 10 anos você não vai estar lembrando de mais nada. Olha, existem exercícios mediúnicos que você faz que você esquece de tudo. Não. Se o teu guia falar isso para você, se você receber essa mensagem, olha, faz isso que vai ajudar, perfeito, faça. Mas curso, dicas de alguém que você não tem contato nenhum,
pensa um pouquinho, não está te fazendo mal. Tem aqueles, inclusive, que às vezes conversam comigo, falam assim, Walter, mas é um incômodo para mim saber tudo. Aí eu digo assim, tira uma lição disso. Boca fechada não entra mosquito. Ou seja, sabe de tudo, tem uma razão para você saber de tudo. Busca, talvez, junto aos seus guias, o porquê disso. Se é momentâneo, porque também pode ser, tá? Pode ser. A consciência completa pode ser momentânea, você vai alcançar uma semiconsciência ou muito dificilmente uma inconsciência, mas não caiam nesses contos de receitas. Não façam isso, tá? Somos felizes, devemos ser felizes da maneira que somos, da maneira que fomos criados, né? Da maneira que somos úteis à espiritualidade. Tá bom, meus irmãos? Desejo a todos uma excelente tarde e até a próxima. Leva